Então, quem acompanha o canal sabe que eu tenho essa dúvida sobre se todas as coisas que acontecem com a gente são devido a karma, ou se nem todas as coisas que acontecem com a gente são devido a karma. Karma significa ações no passado, né? Ações que a gente perpetuou no passado. Principalmente nossos estados mentais. A resposta dos mestres é não, nem todas as coisas são. Mas com relação aos sofrimentos, todos os sofrimentos que a gente tem, eles são causados por karma. Ah, eles são. Então, quem quiser os cartões, é só mandar o endereço aqui para esse e-mail, endereço de correspondência. E quem quiser fazer contribuições para o canal, usa esse endereço aqui, que tem informações bancárias e também PayPal e PagSeguro. Muito obrigado. Muitas vezes perguntam, tal coisa, não sei o que aconteceu, isso é karma. Aí eu pergunto, tem sofrimento? Quem está sofrendo sofreu porque causou sofrimento para outro ser. Então, uma das crenças que o Buda combatia na Índia antiga era dos Charvakas, não confundir com os Shravakas. São os Charvakas, não os Shravakas. Tem muita gente que escreve Vrajayana. Então, quando chegar no Charvaka e nos Shravakas, vão se confundir completamente, né? Mas os Charvakas, eles são nihilistas, então eles não acreditam na ligação de causa e consequência. Então, se eles roubarem um banco, não vai acontecer nada com eles, se a polícia não pegar eles, não tem karma nenhum. Eles não acreditam em vidas futuras, nem em karma, certo? Que nem os materialistas atualmente, né? Então a gente pode dizer que os materialistas de hoje são uma forma sofisticada de Charvakas, né? Então eles conseguem estabelecer um pouco ética. E os Charvakas, eles não tinham essa sofisticação a ponto de desenvolver sistemas éticos, né? Para eles era hedonismo, coisa, amor livre, sei lá o que eles faziam, né? Eram uns hippies, né? Então, esse pessoal não acreditava na relação de causa e efeito, eles achavam que, por exemplo, uma flor podia surgir no meio do espaço, porque não precisa ter causa e condição, pode surgir qualquer coisa em qualquer lugar, de qualquer jeito. Hoje em dia, né, o materialismo não é bem assim, tem uma certa ciência, né, causas e condições tem que ter, mas daí tem uma causa material, uma consequência material e assim por diante. Nada, os nossos estados mentais são causados por coisas químicas, não, sei lá, pelo que a gente pensou ou fez no passado, né. No budismo não, o que a gente pensou ou fez no passado determina como a gente é hoje, tanto fisicamente, mas especialmente mentalmente. Então, quando a gente é frágil perante por exemplo, tem uma pessoa que sofre um acidente e fica deprimida, e sofre um acidente é grave, fica deprimida, daí a partir da depressão acontece uma série de infortúnios, e daí a pessoa se prejudica muito com aquele acidente. Outra pessoa, acontece um acidente, o acidente não é tão grave, o acidente a pessoa se sacode e vai embora, não tem problema nenhum. Ou se o acidente é grave, ela também não se incomoda tanto quanto a outra pessoa. Tem vários fatores aqui dentro de uma mesma ocorrência, vamos dizer assim. O fato de uma pessoa ter uma mesma quase ocorrência que a outra e reagir de forma extremamente diferente, isso se deve a ações no passado. Então uma pessoa prejudicou mais os outros seres, qualquer coisa que aconteça com ela é uma grande desgraça. Ela vai sentir como uma grande desgraça, porque ela causou grandes desgraças no passado. Já a outra pessoa, que não causou tantas grandes desgraças, acontece alguma coisa com ela e aquela coisa não tem um impacto na vida dela tão negativo. Às vezes a mesma coisa. E também as coisas em si. Então, se a gente tem fragilidades para sofrer, a gente encontra mais sofrimentos. E como é que a gente tem essas fragilidades para sofrer? Porque a gente prejudicou os outros no passado. Então essa é a crença budista, essa é a crença hindu também. Deveria ser a crença, sei lá, espírita também. Não sei se é, mas deveria ser. Então essas pessoas que usam a palavra karma, elas acreditam que tem essa conexão entre o sofrimento que eu experimento hoje e o sofrimento que eu causei no passado. E também a felicidade. Eu causei felicidade no passado. Por que eu sou feliz hoje? Porque eu causei felicidade no passado. O que eu era nas vidas anteriores, eu olho para mim hoje e eu vejo como é que eu me manifesto, eu vejo o que eu vivencio, que tipo de sofrimento, que tipo de felicidade eu vivencio, eu sei como eu era no passado. Eu fazia isso, fazia aquilo de bom, fazia isso, fazia aquilo de mal. É mais ou menos assim que a gente olha para essa situação. Qualquer pergunta do tipo, mas tal coisa aconteceu, a resposta é, tem sofrimento, tem felicidade, se tem felicidade, se tem sofrimento, tem uma causa. Essa felicidade e sofrimento não pode surgir sem uma causa. E essa causa necessariamente tem que ser uma consciência agindo, né, para ter felicidade e sofrimento. Felicidade e sofrimento
necessitam de uma consciência vivenciando felicidade e sofrimento. Então, para produzir felicidade e sofrimento, precisa ter uma consciência produzindo felicidade e sofrimento lá no passado. Para quem? Para outra pessoa, tanto faz. Né? Então, depois nós vivenciamos uma causa semelhante. Né? Então, não vai nascer um pêssego de uma árvore, de um abacateiro. Aí, com relação a essas coisas que não são causadas por ações do passado, que não são karma, aí a gente tem certas ações que são neutras e causam resultados neutros, mas certos resultados neutros que podem talvez não ser causados por ação nenhuma no passado. Porque são neutros mesmo, né? Então eles não dependem de uma consciência ter agido no passado. Pode ser causas puramente materiais, entre aspas. Não sei se essa descrição se encontra no Dharma, porque não existe materialidade no Dharma. Mas, de toda forma, né, quando eles dizem que nem tudo que a gente sofre é karma, então nem tudo nesse sentido é karma. Então, particularmente, uma coisa não é causada por karma, que são os kleshas. Embora o hábito dos kleshas se reforce, não são as ações que reforçam os hábitos dos kleshas necessariamente. O hábito dos kleshas, ele se reforça, ele se retroalimenta a partir da ignorância. Então a fonte dos kleshas é a ignorância. Os kleshas são as emoções aflitivas a partir das quais nós cometemos ações negativas. Né? Então, aversão, apego e ignorância principalmente. Que depois produzem uma série de contaminações combinatórias a partir desses três elementos. A raiva em si não é produzida por... é um sofrimento em certo sentido, ela é uma aflição mental em si só, mas ela não é causada por uma ação passada. Né? A gente pode dizer, mas a ação passada do outro me causou raiva. Não, não, uma ação sua no sentido de karma. Então a sua fragilidade perante o outro ter te atacado não é causada por uma ação sua no passado. Né? Sentir essa raiva, porque a raiva que vai fazer você agir ou não de acordo com... Se tiver essa retroalimentação, o karma produzir os clashes, daí não tem possibilidade de sair do karma. Então aí o karma seria um ciclo fechado, não teria por que lutar pela liberação. Mas no caso, o Buda disse, não, eu me libertei dos clashes, eu e os 500 arhats que eu treinei, nós nos libertamos completamente, definitivamente, absolutamente, nirvana, cessou totalmente os clashes, extinguiu, apagou os clashes. Não tem mais clashes. Não tem mais apego, não tem mais aversão, não tem mais ignorância. Os clashes não podem ser fruto de karma. Se fosse fruto de karma, haveria um círculo infinito. Né? E nunca se resolveria essa questão, o samsara não teria escapatória. Então era um pouco isso, novamente um vídeo sobre karma, particularmente porque surge sempre essa questão, o que é, se tal coisa que está acontecendo comigo, né? Eu tive um acidente, sofri tal coisa, é uma história assim parecida, tal pessoa numa determinada situação me causou um mal e eu não sei se ela queria ou não queria me causar esse mal, mas aí eu sofri por causa disso e isso é karma. É evidentemente que se você está sofrendo é porque você fez outro ser sofrer. Agora o outro lá, se ele agiu intencionalmente, se ele não agiu intencionalmente, tanto faz, o outro não tem nada a ver com isso. Você está sofrendo porque você tem karma. A ação do outro, se ele teve intenção de te prejudicar você, ele vai sofrer com o karma dele, você tem que rezar para ele se beneficiar. Mas ele não tem nada a ver com o que você está sofrendo no sentido de... não deveria ter. Então, ao você começar a pensar mal dele e assim por diante, aí começa o ciclo novamente, daqui a pouco você vai lá tentar ver as fragilidades dele para atacar ele, para fazer ele sofrer. E daí você mesmo vai produzir fragilidades para sofrer mais tarde. Então, em certo sentido, é por isso que se diz, não tem nada a ver. Todo ser, positivo ou negativo, você reza pelo benefício dele. Porque se ele está agindo positivamente ou negativamente, para você deve tanto fazer. Porque se você vai sofrer, é apenas devido ao seu próprio karma. Então um exemplo ilustrativo disso, eu já falei em outro vídeo, mas é um exemplo muito bom, é o exemplo esse do ônibus. Né? Então o ônibus, por algum motivo, freia, e daí uma pessoa cai no seu colo. Daí a pessoa muito ignorante, ela briga com a pessoa que caiu no colo. Aí ela, né, por que você caiu no meu colo? Sai daí, seu, não sei o quê. Aí ela tá achando que a causa do sofrimento dela é aquilo imediato que está causando o sofrimento dela. Daí se a pessoa é um pouquinho mais esperta, ela, não, 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 não,
é aquele motorista lá, desgraçado, que freou nessa hora. Ele é o culpado dessa pessoa ter batido em mim aqui, bateu a cabeça em mim. Aí, no caso, aí você começa a culpar o motorista. É um pouquinho melhor, um pouquinho mais distante daquilo que está acontecendo com você. Você vê que aquela pessoa que caiu em você, ela estava sujeita às ações daquele motorista terrível, horrível, né? Aí você olha para a rua, daí tem uma criança que ele estava desviando naquele momento, ele estava salvando a criança. Então a ação dele era muito mais ampla e virtuosa do que querer ou não machucar você lá atrás, né? Então, aí você, mas essa criança aí, brincadeira, né? Não tinha que estar andando na rua. A culpa é dela, né? Ela que causou essa situação. Aí você pensa, não, mas peraí, a criança foi educada, então a mãe, mas não é a mãe, são todas as mães que já tiveram, e todos os pais, todos os países, todos os sistemas educacionais, todas as escolas. Aí você começa a pensar, o problema é sistêmico. O problema é esse governo. O problema é a colonização pelos europeus. O problema é porque o cristianismo causou problema A, problema B, problema C aqui no Brasil, e agora as coisas são assim. O problema é porque quando a gente largou a dieta do paleolítico lá, nada mais funcionou. E assim vai, né? Aí, quando a pessoa realmente vai examinar qual é a fonte de todos os sofrimentos, são os clashes, os 3 clashes. Então, esses são os 3 verdadeiros inimigos, né? A aversão, o apego e a ignorância. E enquanto a gente ficar pensando que o inimigo é aquele que nos deu o soco, ou aquele que pediu por ele nos dar o soco, ou aquele que estava enganado com relação a esse pedido, por isso que fez não sei o que. Aversão, apego e ignorância, né? Então esses são os 3 clashes que fazem a gente agir negativamente, e daí a partir das ações negativas a gente produz sofrimento. Para os outros, porque eles têm as suas fragilidades kármicas próprias e podem ser afetados pelas nossas ações, e nós mesmos principalmente, né? Então nós somos as piores vítimas dos clashes. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação, e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de forma que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpanda Neoma Lundi Kwene Tirezi Wate Sinja Soiza Pekajar Produtin Joji Om Sochi Jamen Champene Jirasawa Kunchatuzi Zetai Bai Medino Tutupi Mania Jogi Sasunda Tutin Joji Chume Kwene Pema Samba Sasura Jese no Pai Garjuan Shujuku Tupeku Kose Destinta Zendar Shinju Shigmetu Jutru Panangi Wacha Tungandu Pateno Muyengi Kupamalora Sanelundu Tileta Tutin Joji Pemeja Sum Pemeri Suji Pemetan Lachi Kusizuan Pemancho de Droma de Soji Nani Bemelunde do Joji Nenjo Ene Chimpote Payuri Nebadan de Basi Pechambundan Kuseja Senden Joji Kusun Sanje Guru Rinpoche Ngando Kondade Wajin Boja Barche Conceito Tudo da Poça Só Depson Shinji Lapto Soshi Não Sangwe Beja Shiva Dançam Palunje do Parchinjelo Oma Humbeza Guru Pema Sede Hun Ken Loja Song de Loche Zalin Sasson Cha Papel Trojo Sung Nangwa Damidral do Sungele Show